Então, vamos embora aí. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: portanto, estejam com a mente o quê? Preparada, diz na minha versão. Prontos para a ação. Sejam sóbrios, em algumas versões, estejam alertas. E coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Eu vou ler de novo. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, coloquem toda a esperança na graça que lhes é dada quando Jesus Cristo for revelada. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, nós te adoramos e te louvamos, Senhor Deus, e agora, Senhor Deus, adentrando, Deus, no momento da Tua palavra, nós colocamos essa palavra diante do Senhor, pedimos que o Senhor esteja falando, Deus, a cada coração e a cada mente que está aqui essa noite. Que o Senhor possa, Deus, que essa palavra venha encontrar, Senhor Deus, não só um lugar dentro de nós, que ela possa fazer morada, que ela possa dar frutos, que ela venha frutificar, Deus. Essa é a Tua palavra, Senhor Deus, que nos modifica, que nos transforma, que nos faz mais parecido com o Senhor. E é esse o nosso desejo essa noite, de tomar a forma de Cristo. Portanto, Senhor Deus, eu peço que essa palavra venha contribuir para que todos nós aqui possamos nos parecer um pouquinho mais com o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém, gente? Vocês podem falar, tá frio, gente. Então você pode falar que ajuda a aquecer a garganta. Quanto mais você respira também, só o ar quente vai ajudando a aquecer o ambiente. Tá bom? Lição de física aí, tudo mais. Cadeira. Queridos, eu tenho falado aqui, eu não sei se tem percebido, mas ultimamente Deus tem muito ministrado sobre a mente. Para mim. E Ele tem também colocado para mim ministrar sobre isso na igreja. Então eu dei uma palavra sobre Romanos capítulo 12, verso 2, 1 e 2, já faz alguns sábados. Semana passada, mesma coisa, falando sobre transformação que ocorre de dentro para fora. E essa noite não vai ser diferente, né? Agora, quem está falando aqui é o apóstolo Pedro, que está falando, Pedrão, e a palavra dele é muito interessante, que é colocada aqui. As cartas dele são bem sucintas, que ele era um homem de poucas palavras escritas, mas muitas palavras faladas. Ele gostava era de falar, gente, não era de escrever. Então não era muito que nem o apóstolo Paulo, não. Essa é a minha dedução, tá, gente? Então eu quero fazer algumas perguntas para você, antes da gente começar aqui, para ver se você está zero bala, alinhado aqui com a palavra de Deus. Pensa aí comigo. No que depender de você, o que pode acontecer? Pensa aí, será? Vai acontecer tudo? Vai acontecer nada? Será que nós estamos esperando que Deus faça tanto as coisas que nós estamos um pouquinho, às vezes, acomodados e não fazemos, porque esperamos uma intervenção divina, um movimento divino, esperamos que o anjo venha e mexa nas águas para a gente ir lá e subir e entrar dentro dela? Então eu quero fazer perguntas para você essa noite. Pensa aí comigo. No que depender de você, aonde que Deus pode chegar na sua vida? Até onde você vai deixar Deus agir? Até que ponto? No que depender de você, a sua família vai chegar no céu? Depender de você, a sua família vai chegar no céu? No que depender de você, haverá um futuro brilhante te esperando daqui a alguns anos? No que depender de você, mudar as suas atitudes é possível?
tenho mais perguntas, mas eu vou dar uma parada aqui, vou dar um break, vou falar um pouquinho, porque senão eu vou encher de muitas perguntas e vocês não vão perder o fio da meada. Mas olha o que o apóstolo Pedro está falando aqui. Portanto, estejam com a mente preparada. Imagina, se você tivesse ido para uma guerra, aí tem alguém que fala com você, rapaz, cadê a sua espada? Cadê a sua arma? Cadê seu escudo? Colete? Cadê bota para pisar na lama? Cadê casaco de frio? Vai que faz frio. Você vai para uma guerra despreparado? Pergunta retórica, eu tenho certeza que vocês sabem a resposta. Mas pensa aí comigo, o apóstolo Pedro está falando assim, ó, a mente de você tem que estar preparada, meu amigo. A nossa mente ela tem que estar ali funcionando, não é no automático, não é naquela maneira de que talvez eu e você tenhamos vivido ou estejamos vivendo todos os dias. Deus quer e usa o apóstolo Pedro para falar, a sua mente ela tem que estar o quê? Preparada. Vocês têm que estar pronto para a ação. Você ficar esperando as coisas cair do céu, será que elas vão cair? Segundo a Bíblia, a única coisa que caiu do céu até hoje foi quem? Diabo. Toma cuidado. Você está esperando as coisas cair do céu aí, talvez não caia coisa boa no teu colo. Então nós temos que estar preparados. E por isso que eu fiz essas perguntas para nós essa noite, para nós refletirmos um pouco sobre isso. No que depender de você, no que depender de mim, até onde, até quando, o que é possível. Nós estamos falando, gente, da nossa mente. Então deixa eu situar a gente um pouquinho aqui dentro de Bíblia, ok? Quando você lê lá no Antigo Testamento, isso tem muito nos Salmos, né, que ele fala muito sobre o coração, e o coração tem que estar aberto, tem que estar para Deus, e te dou o meu coração, a gente vê em várias músicas aí, que são reflexos daquilo que está no Antigo Testamento. Mas se a gente olhando fisicamente para o nosso coração é só aquele órgão que bombeia o sangue para todo o resto do corpo e acabou, não tem sentimento lá dentro, não tem nada, se abrir ele, só vai ter lá um monte de carne, um monte de sangue. Mais nada, é um músculo, talvez um dos maiores músculos que se tenha, e com certeza o mais potente, capaz de bombear sangue para o resto do corpo. Mas quando a gente vê que na Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, está se falando sobre coração, nós estamos falando sobre todo o ser humano, sobre tudo aquilo que envolve a gente. Tudo. Você pode pensar corpo, alma, espírito, tricotomia, dicotomia, seja lá como você queira ver isso, da maneira como você quiser. Mas é o nosso todo. É o corpo, é a mente, é as nossas emoções. Sabe, e existe uma área da qual nós precisamos, como cristãos, trabalhar melhor. Duas. Que é a área da nossa mente e a área dos nossos sentimentos, das nossas emoções. O crente, o cristão, ele está preparado para tudo, menos para sofrer um tombo. Já reparou nisso? Por que será? Ah, pastor, é porque eu leio muito lá Jeremias capítulo 29, verso 11, e eu fico sempre esperando o melhor. Aleluia, glória a Deus, irmão. Só que você tem que esperar o tombo também. De vez em quando você tem que saber que vai haver certos galhos caídos aí no meio do caminho, certos obstáculos. Se você não tomar cuidado, você vai cair. E dependendo da maneira como você cai, é difícil levantar depois para seguir, porque às vezes você machuca um joelho, você machuca um pé, e você vai meio que cambaleando dali para frente. Eu acho interessante que quando Jó, né, ele começa a sofrer todo aquele monte de coisa, perde filho, perde tudo aquilo que ele usava para adorar a Deus também é perdido, ele fica sem nada, não sei, com as perebas que ele tinha no corpo dele, e sem dinheiro nenhum. A mulher falou: desiste, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó fala assim: não, mas espera aí, eu recebi dele o que era bom até agora,
agora que chegou o ruim, agora que veio a coisa difícil, eu também não vou me dar conta dela? Eu também não vou me dar conta daquilo que de repente Deus quer fazer? Essa indagação de Jó, gente, é mais importante até da indagação do que ele faz no final do livro. Porque nós esperamos sempre o melhor como pessoas, e não tem nada de errado nisso. A nossa esperança está em Cristo. Ele tem coisas excelentes e boas para nós. Só que nós temos que estar com a mente preparada. E quando Pedro está falando com a mente preparada, não é só você pegar, decorar a Bíblia e se revestir dela também. Mas é você estar mentalmente, psicologicamente, sentimentalmente preparado para, se o tombo vier, você não ficar lá no chão. Você já viu aquelas lutas de boxe, UFC, que eu não sei, mas sempre eu não sou muito fã, mas sempre quando eu vi, eu escolhi alguém para torcer, mesmo que eu não entendesse nada. Eu falei, não, tem que torcer para alguém, né? Para um dos caras que estão ali. Aí pegavam para torcer. Geralmente o que eu torcia lá caía no chão. Aí eu ficava lá o quê? Levanta, levanta, vai, tá contando, já está no 5, levanta aí, rapaz, você vai perder a luta. E você ficava lá angustiado. Imagina ser um técnico e ver lá o seu lutador caído no chão e você vai, levanta, se levanta, acorda aí, rapaz. E às vezes a gente tem que estar preparado, e eu acho interessante que para ir para uma luta, o lutador ele tem que se preparar, não é só para dar golpe. Ele tem que se preparar para receber. Se você só souber dar golpe, se você só souber atacar e não souber defender, quais são as chances de você ganhar uma luta? Será? Você estudou seu oponente, você sabe de certos artifícios do seu oponente, mas você não sabe o que o seu oponente preparou para a luta. Quais foram, como a Bíblia gosta de falar, das artimanhas do maligno que ele está tentando aí contra a minha e a sua vida? Quais são as coisinhas? Qual é o tipo de coisa que o lutador que está contra você tem preparado para derrubar você? Então a gente se prepara como homem, como mulher de Deus, a gente se prepara para viver a vida com Deus e só dar soco, só dar pontapé, e só partir para cima, e só atacar. Mas a gente não sabe que a gente tem que se preparar para também receber os golpes que possam vir até nós. Pastor, essa é uma pregação diferente, pastor. Pois é diferente, porque Deus está ministrando diferente. Porque a gente está vendo gente cair que não está se levantando. A gente está vendo gente que está ali caído, você fala, levanta, rapaz, vamos, você vai perder essa luta, não fica aí não. E a pessoa continua ali, tentando levantar, e está meio cambaleando, não sabe o que aconteceu, ficou desnorteado. Nós temos que preparar o nosso coração, que como eu falei, envolve tudo, principalmente a nossa mente. Quando a Bíblia diz lá, guarde o seu coração, ela está falando para você, assim como o apóstolo Pedro está falando aqui, prepara a tua mente. Você está achando que você só vai atacar, que você só vai dar soco, pontapé, rapaz? Tem uns lutadores que você não conhece as estratégias dele, não. Você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Sabe, então, essa noite eu quero dar Vamos acordar, gente. Vamos levantar daí. Vamos se preparar, porque na guerra, a gente não vai só dar espadada, atacar, atirar em todo mundo. Vai ter gente atirando do outro lado. E se a gente não der conta do que está vindo contra, nós corremos um sério perigo de ser atingido, cair e ter dificuldade em levantar. Que dificuldade em levantar. Então eu perguntei para você, no que depender de você, até onde as coisas vão? O que pode acontecer? Sabe por quê? Porque Deus, Ele te deu certas armas para você lutar. Existem várias, queridos, várias.
A principal delas que você vai ter é a fé. E a Bíblia diz assim que o justo ele vai viver por fé. E nós precisamos viver com fé. Mas nós precisamos também saber que existem passos que dependem de nós. Da onde? Não é a nossa fé que vai levar a gente. Por quê? Porque tem certas coisas que Deus, Ele deu perna para você andar. Então, quando Ele falar, você vai sair daqui e você vai sair lá para o BS 12, você vai saber, eu vou pegar a minha perna e vou chegar até lá. Você não vai esperar que Deus magicamente de teletransporte daqui até ali. Agora, às vezes, a gente está esperando as coisas acontecer assim, de alguma maneira, e nós não estamos tomando a atitude que cabe a nós. A mim e a você. Essa semana eu me peguei orando. E Deus me parou no meio da minha oração. E ele falou assim, para. Você acha que você está orando certo? Você acha que você está orando certo? Eu estava orando para Deus mudar certas coisas. Presta atenção nisso daqui, que eu acho que eu não sou o único que ora dessa maneira. Eu estava orando para Deus mudar certas coisas na minha vida. Falando, Deus muda isso, Pai. Pai, muda aquilo, Senhor Deus. Não, intervém aqui. Não, Deus, faz um negócio aqui. Jesus, transforma. Vai, dá água para o vinho, Jesus. E eu estava orando por certas coisas, para certas coisas mudarem, para Deus poder fazer certas coisas e as coisas acontecer de uma certa maneira. Aí Deus começou a falar comigo, Marcos, será que não tem coisa que cabe a você fazer? Eu sou o Deus do impossível. O possível é contigo, varão. Levanta e vai fazer aquilo que cabe a você. Vai fazer aquilo que está aí na tua mão para você fazer. Vai arranjar aquilo que você pode arranjar. Na hora que você chegar e der de frente com o mar e o mar não se abrir, aí é minha área. Aí essa é a minha área. Gente, eu tô falando para vocês não orarem para as coisas mudarem, se você pode fazer alguma coisa. Não, orem. Mas o problema é que às vezes a gente só fica orando para Deus mudar e intervir e nós não queremos tomar uma atitude para mudar, seja lá o que for que tem que ser mudado, a começar por mim e por você. A começar por mim e por você. Eu falei isso semana passada, eu não vou me repetir nessa questão de transformação de dentro para fora. Sabe, Deus deseja que nós possamos nos mudar. Aí imagina, não era sobre isso que eu estava orando, mas imagina você está orando, Deus, muda a minha esposa, porque a minha esposa é muito ruim, aquela mulher sabe me responder, aquela mulher não me chama direito, aquela mulher quando vai me chamar, ela grita, ela não fala, aquela mulher, ela chega e me dá susto de vez em quando, aquela mulher gasta coisa no cartão que eu nunca vi. Aí Deus fala, filho, o cartão está contigo, você também tem acesso à conta. Filho, você também tem boca, vai conversar com ela, vai falar com ela. Chama ela para um papo. Cabe a nós também tomarmos uma atitude. Cabe a nós também querermos que as coisas mudem. Às vezes a gente quer que as coisas mudem de boca para fora, não de lá de dentro. Deus muda, vai, faz lá, vai. Vai lá do meu pai, toca nele, na minha mãe, vai lá no meu primo, aquele cara chato, que eu não quero nem mais passar, ver ele falar, videocall, nada. Deus fala com ele, filho. Está orando por ele? Amém, ora, é eu que transformo. Eu transformo. É eu que vou agir lá dentro, não é você. Mas faz aquilo que cabe a você. Faz aquilo que cabe a você. Sabe, Deus deseja que nós sejamos um povo ativo, não reativo. Não é esperar as coisas acontecer para mim pegar e fazer alguma coisa. Não, é eu começar a me preparar, começar a me planejar. Como eu falei, a mente tem que estar preparada para o que der e vier. Então é eu começar a me preparar porque alguma coisa pode acontecer de repente e eu já tenho que estar um passo à frente
já pensando naquilo que pode, talvez, acontecer. Deus quer que nós tomemos atitudes que comprovem o nosso verdadeiro interesse naquilo que a gente tem orado. Naquilo que a gente tem orado. Eu vou ir mais fundo aqui, tem gente que está orando para certas coisas mudar, mas que nem um jejumzinho você quer fazer por isso. Nem deixar de comer umas horinhas aí você quer fazer para que as coisas mudem e sejam melhores. Para de pedir para Deus mudar a sua situação, se você não quer mudar de atitude em relação a essa situação. Se a sua aproximação a essa situação continua sendo a mesma. Muda aqui, muda você. Sabe, eu não sei vocês, mas eu como pai, eu tive que aprender várias coisas, ainda estou aprendendo muitas coisas. Tem certas coisas que eu acho que é um bom ensinamento, que é uma boa maneira de eu me aproximar dos meus filhos e ensinar certas coisas. Aí que eu vejo, quando o tiro saiu pela culatra, eu falei, não deu certo não, tem que mudar de estratégia, tem que pensar no outro plano, porque não fui bem entendido nessa área. Eu tenho que modificar. Se eu tentar ficar ensinando da mesma maneira, eu vou perder a voz na minha casa e, de repente, os meus filhos não vão me ouvir mais, porque eu estou querendo uma coisa, falando uma coisa, eles não estão entendendo nada, estão fazendo da maneira como eles acham melhor. Eu vou mudar a maneira como, então, eu tenho me aproximado. Como eu tenho feito as coisas. Nós não podemos ficar orando para Deus mudar situações quando nós não realmente queremos que a situação mude ou não fazemos absolutamente nada para mudar. Nada. Quer exemplo? Eu dou exemplo. Gente, quem aqui não gosta de falar aquele inglês bonito, tinindo? Aquela coisa linda. Não é só o the book is on the table, não. Mas é realmente falar aquele inglês assim que o pessoal fala, uau, rapaz, qual é a escola que você foi que eu preciso matricular nesse lugar? Que esse lugar deve ser bom? Hã? Mas poucos de nós queremos dispor do tempo para ir lá aprender. Tem que aprender, pastor? Ah, é bom, né? Se você quiser morar aqui, ficar um tempo aqui, é bom. Aí como é que eu faço, pastor? É por telepatia? Não, queridos, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que pegar lá o livro, folhear, ler, escrever, tem que às vezes ir para aula ou assistir aula. Gente, às vezes a gente quer que as coisas mudem, mas a gente não faz absolutamente nada. Às vezes, eu já dei aula de inglês, eu falava para os meus alunos, você tem que ver, assistir coisas em inglês. Ah, mas eu não gosto de ver novela. Ah, então você fica com a novela e continua falando português. Tá? Deus abençoe você aí. Quando você quiser mudar e aprender inglês, você volta para a aula aqui, beleza? Beleza. Eu era esse tipo de professor, gente, não tinha mais ou menos. Você quer aprender? Filho, você quer ou você não quer. Você quer aprender, o método é esse. Vamos aprender. Ah, mas eu não consigo ler, ouvir o que eles falam lá, entender. Coloca subtítulo. Começa com isso, você vai ouvindo, vai vendo como é que é. Põe legenda não, que legenda estraga a pessoa. Você vai aprender. Agora a gente quer, às vezes, alguma coisa na nossa vida. Isso foi só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo, porque é um exemplo bem prático nosso, para a nossa comunidade, e que nós precisamos lidar com isso. A gente quer que as coisas mudem, mas a gente não quer dar um passo para as coisas acontecerem. Ah, pastor, quero mudar de trabalho. Ah, o que você está fazendo para mudar de trabalho? Quer um trabalho melhor, pastor? Ah, o que você está fazendo para você mudar de trabalho, ter um trabalho melhor? Ah, não sei, pastor, eu queria sentar no escritório, ficar lá num lugar quentinho, só olhando para a telinha do computador, digitando lá, fazendo as coisas, bonitinho, vestir lá, não precisar me sujar para fazer as coisas, queria um negócio assim legal. Vai estudar, filho. Vai estudar, filha. O que cabe a você, você tem que fazer. Deus, ele é o Deus do impossível. Você não tem como chegar na véspera do vestibular e orar, Deus me abençoe para eu tirar uma nota boa lá, porque eu não tive tempo de estudar. Deus vai falar, filho,
cata os livros, você tem da meia-noite às 6 da manhã para você estudar e vai embora. Gente, cabe a nós. O que cabe a mim? Deus não vai mover uma palha. Eu estava orando, Deus falou, para. Vai. O que cabe a você vai ter que fazer, ô pastor Max. Vai lá, vai aprender. Muda a sua aproximação. Muda a maneira como você faz as coisas. Você continua fazendo as coisas da mesma maneira, vamos mudar elas, vamos fazer as coisas de uma maneira diferente. Vai estudar, vai aprender, vai sentar com outras pessoas que estão, de repente, vivendo a fase que você quer viver, vivendo aquilo que você quer viver, vai aprender com elas. Os ingleses fazem muito isso se chama shadowing. Shadowing vem de shadow, de você ficar na sombra. Então você vai ficar na sombra, tipo, olhando o que a pessoa está fazendo para aprender como que ela faz para você depois fazer a mesma coisa. Sabe, nós precisamos mudar. O apóstolo Pedro falou, ó, gente, a mente não está preparada ainda não. Tem certos caboclos, se levar um tombo, você vai falar, Jesus, eu estava orando, não aconteceu nada, o que foi, Jesus? Eu orei para isso dar certo e não deu. Falou, filho, cabia não só a você orar, porque orar é fácil, você vai lá, ajoelha no seu quarto, diz umas palavras para mudar e acabou. Você tem que ir fazer aquilo que você precisa fazer. Sabe, nós acabamos às vezes sendo um pouquinho viciados em pedir para que Deus faça alguma coisa, quando nós mesmos não estamos dispostos a fazer nada. A gente só fica falando, Deus muda, Deus faz, Deus não sei o quê. Deus converte meu vizinho, aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher, nossa, terrível, Jesus. Você tem uma Bíblia? Você ora? Você é crente? Você acredita em Deus, na palavra? Você está aí do lado, né? Você está esperando vir um missionário lá da África, lá do Guiné-Bissau, lá da Ásia. Enquanto você está aí do lado do teu vizinho e pode ir lá falar com ele, conversar com ele. O máximo que você vai receber é uma porta fechada ou não. E às vezes a gente fica com esse medo de levar a porta na cara, de levar não. Aí Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, permite que nós levemos o tombo. Para quê? Para a gente aprender. Era para estar mais alerta e levou o tombo. Levanta, porque tem mais coisas, mais caminho para você andar aí. Não é para você ficar aí frustrado, não é para você ficar aí deitado no chão, não. Levanta, filho. Você está numa guerra, você tem que preparar só para bater? Não, você tem que preparar para levar também. E o apóstolo está falando isso, vocês ficam atentos, estejam prontos para agir. Fica alerta. A Bíblia diz assim, o diabo ele está em nosso derredor, tentando achar uma brecha, um lugar para entrar, para fazer alguma coisa, para dar o tombo na gente. E eu vou ficar, como diz o meu irmão, moscando por aí, achando que as coisas vão acontecer só por eu orar e falar, Deus muda quando cabe a mim mudar? Provérbios capítulo 13, verso 16, diz assim, todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O prudente, ele age em cima do conhecimento que ele tem. Só que ele só é prudente porque ele tomou uma atitude e foi aprender o que era a prudência, ou foi aprender para ter um conhecimento, para não ficar divulgando para todo mundo a céu aberto aí a ignorância dele. O ignorante, ao contrário do prudente, é a pessoa que não tomou conhecimento de nada, que não tomou atitude nenhuma e continuou vivendo a vida da mesma maneira, achando que com as mesmas atitudes ia ter resultados diferentes na vida.
A única diferença dos dois é, um já tinha tomado uma atenção, já tinha ido se preparar, já tinha ido procurar alguma coisa da qual ia deixar ele em uma posição melhor, e o outro não estava nem aí para nada, estava esperando chegar as coisas, virem aí, acontecer alguma coisa. Estava aí de boa. Ele não era preguiçoso, não. Ele só não queria fazer nada. Estava confortável, estava bem, tranquilo. Friozinho, né? Bom ficar em casa. Olha aí. Aí quem vem na igreja, gente, vem aqui para ouvir uma palavra abençoada, amém? Aleluia, gente. Aleluia. Pra você mudar de vida. A maior mudança na sua vida vai acontecer aqui, ó. Aqui. Deus quer mudar a nossa mente. A nossa mente. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Nós precisamos mudar a maneira como a gente enxerga as coisas. Tem um texto da Bíblia que diz assim: assim como você se vê, você não é, você é diferente, você se vê de uma outra maneira. Não. Da mesma maneira que você se vê, é assim como você é. Como que você está se vendo? Como você está olhando para você mesmo? Você acorda de manhã, você vai lá no espelho e você fala: rapaz, você está cansado, hein? Nossa, você está batido, hein, rapaz? Ô, louco. Está tomando umas burdoadas da vida aí, hein? Ah, rapaz, sei não. Se vier umas coisas diferentes aí hoje, sei não, você vai voltar para casa. Sabe, nós precisamos mudar a maneira como a gente se vê. A primeira metamorfose que acontece na nossa vida quando Deus começa a mudar a gente é na nossa mente. Por quê? Porque a gente vivia com uma identidade errada. A identidade que o mundo tinha passado para a gente. Aí Deus começa a trabalhar numa nova identidade. Colocando anel no seu dedo, te dando uma camiseta diferente, escrito Jesus ama você, e te dando umas calças rasgadas para você ser meio descolado. Não! Ele começa mudando lá dentro. Aqui. Sabe? Mente. Você agora é filho de Deus. Filha de Deus. Muda o pensamento. Você não é mais a filha do Zé Ninguém. Você não é mais a filha do outro que morreu. Você é filho e filha de Deus. Começa a mudar essa mentalidade aí. Esperar coisa melhor, claro, vamos esperar coisa melhor, porque se nós somos filhos de Deus, Ele tem coisa melhor. Mas se Deus é um pouquinho parecido comigo, na maneira como eu educo os meus filhos, eu vou dizer para você, tem hora que eu deixo eles cair o tombo. Tem hora que eu vejo o meu filho lá de 1 ano e meio, ele cai, você acha que eu saio correndo para levantar ele? Eu, da onde eu estou, falo, levanta. Aprende a levantar sozinho, vai. Ai, pastor, credo, você é tão ruim, você é tão mal. O menino tem 1 ano e meio, pastor. É dali que começa, querido. Estou sendo ruim? Não. Se caiu, começar a chorar, vou lá, dou abraço, amor, beijo, tudo. Pronto, já está bom, filho? Maravilha. Bora fazer a mesma coisa, cair de novo, levanta. Aprende essa. E não faz a mesma coisa da mesma maneira, senão você vai cair de novo, viu? Prende. A gente continua daí fazendo as mesmas coisas, caindo da mesma maneira, e a gente não está aprendendo. A gente não está conseguindo virar o jogo para o nosso lado. Nós precisamos estar mais alertas, igreja. Deus quer mudar a gente. Eu não sei até quando eu vou ficar pregando essas palavras sobre mente. Mas Deus está querendo mudar, começando aqui, ó, a nossa mentalidade. Filho, filha, se você crê que eu tenho coisa para você, se você crê que eu tenho coisas para fazer em você, através de você, por você, está na hora de você começar a parar de esperar que as coisas aconteçam e começar a agir, dar o passo. Aquilo que cabe a você, vai, faz. Você está na chuva, você está com guarda-chuva e você fica orando, Deus, para a chuva. Você está com guarda-chuva, meu irmão, abre ele. Sabe, eu estou dando certos exemplos para ver se a gente consegue se situar aqui, que às vezes as coisas estão na nossa mão. O conhecimento já está aqui, muitos de vocês já têm.
Está na hora de mover dentro desse conhecimento e colocar isso em prática. E quando eu falo isso, eu não falo só na questão da gente falar de Jesus, evangelizar de Jesus, fazer coisa na igreja. Eu falo na questão que envolve toda a nossa vida. Aonde você quer chegar? O que você quer fazer na vida? Aí no que depender de você, o que você vai fazer? É no que depende de você, não de Deus. Ah, mas pastor, mas nós dependemos de Deus. Claro, para fazer aquilo que a gente não consegue. Que você acha que Deus te deu braço, mão, cérebro? Que você acha que Deus te fez bonito, bonita? Oh, achei que não ia sair nenhum amém aí, gente. Então, vocês estão mal amados, que isso, gente? O que você acha que Deus te fez bonito, bonita? Aleluia! É porque as coisas já estão em vocês. Aí nós começamos uma nova vida em Cristo e Deus depositou tudo dentro de nós e a gente nem deu conta. A gente nem deu conta. Deixa eu fazer mais umas perguntinhas para você aqui. No que depender de você, uma vida de santidade é a sua vida? No que depender de você, você vai pensar o melhor sobre as outras pessoas? Ou você vai caluniar, falar mal, pensar coisa ruim, só porque alguém te virou a cara, fez alguma coisa para você? No que depender de você, você vai honrar a sua palavra como uma questão muito importante na sua vida, ou você vai tratar a sua própria palavra como se ela não fosse nada? No que depender de você, as outras pessoas podem contar com você? E trazendo para um contexto de igreja, no que depender de você, a sua igreja vai ser uma igreja abençoada? No que depender de você, você vai ser um abençoado, uma abençoada. Lembra do prudente? O prudente já se adiantou, ele já foi atrás, ele já foi buscar um conhecimento, para na hora que as coisas apertarem, na hora que o conhecimento for exigido, ele esteja ali e falar: ó, eu sei dessa daí, pode deixar, esse negócio é comigo. Eu quero encerrar falando para a gente o seguinte: precisamos tomar mais consciência das nossas atitudes. Nós temos que parar de ser aquela pessoa que está lá por trás das cortinas, vendo toda a encenação do teatro ali, da nossa vida, e começar a ser o ator que está ali empenhado naquele papel. Tomar consciência do que está acontecendo, das nossas ações, das nossas decisões. Às vezes nós tomamos as decisões erradas e nós queremos contornar ela com oração. Mas a decisão foi errada que eu tomei. O que eu preciso, além de orar também sobre isso, porque em tudo a gente vai orar, que é o que o apóstolo Paulo recomenda, a gente vai mudar as nossas ações também. Porque, peraí, eu fiz isso, mas isso não foi bom, não deu coisa boa, feri, arrumei encrenca, briguei, não deu certo. Então eu preciso mudar. Precisamos querer parar de mudar as coisas com oração, das quais nós podemos mudar com uma mudança de atitude nossa. Precisamos encarar as consequências da nossa atitude. Você errou, meu irmão, você vai lá e você vai tomar agora a consequência dessa atitude aí. Você errou, agora vai lá e se conserta. Faz as coisas direito. Você quer que as coisas dê certo? Vai lá, meu filho, vai procurar aquilo que vai ajudar você. Vai lá, filha, vai insistir naquilo que você crê que Deus te chamou.
naquilo que você crê que Deus tem para você. Ninguém mudou o mundo esperando e orando só para as coisas acontecerem e fica lá 10 horas orando dentro do quarto. Havia uma hora para orar e havia uma hora para sair do quarto e agir, mudar, ir lá para o mundo e mudar lá o mundo lá fora. Eu preguei aqui há um tempo atrás, eu falei sobre como que, né, eu dei uma volta lá no começo de Atos, para falar para vocês e mostrar como que Deus mudou a história de uma igreja para chegar até num personagem específico que era o eunuco. Como que Deus permitiu que a igreja fosse perseguida para ela aprender que era para ela estar lá fora, indo para outras cidades, indo para outros cantos, porque Jesus falou, o evangelho começa a ser pregado aqui, mas ele depois vai para onde? Ele vai para a Judéia, ele vai para Samaria, e ele vai até onde o mundo acabar. Não é para vocês ficarem aqui, mas o que eles fizeram? Eles ficaram. Aí Deus falou assim, está na hora de vocês saírem. Vocês não querem sair? Vocês estão esperando que eu faça alguma coisa? Né? Mexa a varinha mágica aqui? Não. Vamos lá perseguir esse povo aí, porque eles estão lá muito confortáveis, em Jerusalém. Nós precisamos reconhecer nossos erros e nos arrepender genuinamente. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo falou isso para mim. Tem gente pedindo perdão por pecado, pelos mesmos pecados que você cometia 5 anos atrás e que você continuou cometendo. Querido, é hora de mudar. É hora de mudar. É hora de parar de pecar nessa mesma área, nesse mesmo lugar. Vamos mudar. Começando aqui. Não, eu vou parar com isso. Jesus, ele foi muito claro, meu amigo, minha amiga. Se tem qualquer coisa que te leva a pecar, se é a tua mão, Deus foi assim bem exagerado, que é o que nós chamamos de hipérbole, né? Eu acredito no português. Ele usou um argumento bem exagerado para falar o quê? Você vai arrancar a tua mão. Porque importa que você não peque, do que você tenha 2 mãos. É melhor você entrar sem uma mão, sem um pé, sem um braço, seja lá o que for que está te fazendo pecar, sem um celular, do que você ficar com o celular e ir para o inferno. Do que você ficar com a mão e ir para o inferno, ficar com o pé, ficar com o braço e ir para o inferno. Pecar é sério. Se você está continuando no pecado, meu irmão, minha irmã, deixa eu ajudar você, deixa eu conversar com você, porque Deus não te criou para você continuar nisso. Não. Arrependimento não é só admitir o erro, Deus, eu pequei, me perdoa, estava errado. Não. Muda. A palavra arrependimento vem da palavra metamorfose. Eu não vou ter tempo de explicar e falar para você onde é que está tudo isso aqui hoje, porque eu estou acabando. Mas a palavra metamorfose vem daquela mesma palavra da qual a gente usa para falar da transformação da borboleta, que é uma transformação de dentro para fora. E o mesmo exemplo, a mesma palavra é usada para falar para nós mudarmos. E quando nós falamos em mudar, é tomar um caminho diferente. Se o pecado está ali, eu vou para ali? Não. O que eu vou fazer? Eu vou dar meia volta, porque eu vou na direção oposta. Eu não vou passar perto, eu não vou passar de lado olhando, eu vou dar meia volta, porque eu não quero nem saber o que está lá. Eu vou deixar lá e eu vou correr para o outro lado. Eu não vou viver naquilo. Aquilo não é o que Deus tem para mim. E às vezes a gente está só confessando o pecado, mas não mudando de postura em relação ao pecado. Foi isso que Deus falou para mim também. Nós precisamos decidir na hora que a gente está falando, Deus está errado, estou me errando, está difícil, às vezes é difícil mudar, não é fácil mudar, tá bom? Mas mudar é uma decisão, você não vai sentir, esperar Deus me ajuda para eu sentir que eu preciso mudar e deixar isso. Eu estou falando para o Senhor, você precisa mudar e deixar isso. Você precisava de ter alguém que falasse isso para você. Eu fui enviado por Deus para falar isso para você essa noite. Muda!
É hora de mudar. É hora de parar de olhar para o pecado e se engraçar com ele, achar que ele é bonitinho, ela é bonitinha, e ir para o outro lado. Que não foi isso que Deus criou a gente para andar, para fazer, para viver. Arrependimento não é só admitir o erro, mas é mudar de postura, é decidir voltar e seguir no caminho que Deus propôs para você. E você vai ter que se esforçar. Deixa eu falar para você, você vai ter que sair do sofá, você vai ter que sair do quentinho da sua casa às vezes, só dando uma metáfora aqui para vocês entenderem, e vocês vão ter que sair do conforto para vocês mudarem. É mudança de atitude. Você estava andando nesse caminho faz tempo, você estava ali vivendo nesse negócio errado faz tempo. Aí Deus fala, é hora de mudar, filho. Para você dar meia volta e andar por um caminho do qual você não estava conhecendo, vai exigir um esforço, vai exigir uma busca, aí vai exigir a oração, porque você vai precisar que Deus te ajude, porque sozinho você não vai conseguir. No que cabe a você, você vai olhar e vai falar, não quero mais, vou mudar de atitude. Você vai começar a andar em direção à atitude certa. Aí Deus vai falar, filho, agora eu te ajudo, agora eu já vi e sei que você está interessado em mudar. Vamos lá que eu quero caminhar com você, vou te ajudar aí. O caminho não é fácil não, o caminho é difícil. Jesus falou, é estreito, é apertado. O caminho que leva para o inferno, gente, é uma motorway gigante, tá? É uma estrada gigante, enorme, com centenas de filas lá para carros. Agora o caminho para Jesus é uma pista, é apertado, é um túnel, é escuro, você não vê, mas Deus está lá com você. Amém? Amém? Aleluia! Então vamos querer mudar a nossa mente, gente, porque Deus quer mudar a gente de dentro para fora. E esse é o tema dessa mensagem. No que depender de você, mude, se esforce, vá atrás daquilo que você quer. Se é bênção, se é de Deus, amém. Se esforce, meu irmão, minha irmã, não fique esperando que as coisas cheguem aí, que Deus faça alguma coisa, que Deus te faça sentir, gostar das coisas, não. Tome uma atitude, vai se preparar, querido, para você ser um prudente, e não o tolo que a Bíblia fala ali, que chegou e foi surpreendido por alguma coisa. O pastor está falando para você hoje, vai ter tombos, vai, todos nós temos. Não é porque eu caí 2, 3 semana passada que não vai ter outros de repente essa semana. Vou me preparar, vou estar ali na Bíblia, na palavra, buscando Jesus todo dia, para pelo menos quando acontecer alguma coisa eu ter uma palavra para mim de Deus ali naquele dia, para aquilo que eu preciso viver. Já é um bom começo. Se coloca em pé. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão na nossa live. Que Deus possa abençoar a vida de vocês tremendamente. E que você possa mudar também. Mude. Deus quer que você mude. Deus te abençoe.